Vamos lá. Obrigado, Patrícia. Agora a Vera vai cantar para a gente a padroeira. A padroeira. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Vamos orar, meus irmãos. Amigo Jesus, Divino Mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos para estudar mais um pouco os seus ensinamentos. Agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados, sabemos que a fila para reencarnar é grande. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, podendo passar as experiências que precisamos para a nossa evolução, para o nosso progresso. Agradecemos a oportunidade de conhecer o Espiritismo, tanto nos ampara, nos esclarece, nos auxilia. Não podemos deixar de agradecer pela casa, pela Fundação Marieta Gaio, com certeza já nos amparou em muitos momentos, e mesmo não frequentando presencialmente, os nossos corações estão sempre
em fraternidade. Com certeza, nesse momento, nesse instante, estamos todos sendo abraçados pela espiritualidade. A espiritualidade, com certeza, está na residência de cada um de nós e levou o necessário, os fluidos e lenitivo para nos tratar. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Hoje o Arthur vai fazer o estudo, vamos continuar o estudo do livro Encontro Marcado, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Xavier, Cândido Xavier, e a lição de hoje é a 18, diante da rebeldia. Arthur, fica à vontade. Já todos podem ver? Sim, o texto é uma cópia do livro, né? Então, o Encontro Marcado, livro de Emmanuel e Chico Xavier, e nos fala sempre de questões que dizem respeito à nossa intimidade, ao nosso relacionamento, ao que nós sentimos, a como reagimos. E dessa vez ele traz a questão da rebeldia, obediência e rebeldia. E o que é interessante, logo nesse primeiro parágrafo, porque ele fala do espírito de rebeldia, quando ele diz: quando o espírito de rebeldia se te aproxime do coração, segredando frases como estas: não adianta fazer o bem, ou não mereces sofrer, que são ideias que vêm na nossa cabeça, e diz aqui: aguça os ouvidos da própria alma para que possas recolher as grandes vozes inarticuladas da vida. Então, nós, diante de adversidades, diante de coisas que a gente não quer aceitar, porque a rebeldia é a não aceitação. E a obediência é a aceitação, mas a aceitação só se dá por compreensão, por entendimento, né? Não existe obediência forçada. Obediência é você aceitar e compreender que é necessário, por uma questão de disciplina, de bom senso até, de você praticar as coisas corretamente. Em determinado momento, assim, não adianta fazer o bem, eu não mereço sofrer, porque essas frases elas são largadas ao vento e as pessoas vão guardando. Mas essas frases, quando vêm na nossa mente, é porque elas já estão em algum cantinho arquivado na nossa mente. E, às vezes, elas vêm por um processo nosso mesmo de liberar essas ideias, ou pode ser sugerida por uma outra inteligência, encarnada ou desencarnada. Pode ser um encarnado, pode ser um espírito. Muitas vezes essas frases vêm na nossa mente. E aí o Emmanuel diz assim: olha, aguça teus ouvidos para que possa recolher as grandes vozes inarticuladas da vida. Como é que a vida nos fala? Voz inarticulada. Não é a voz, literalmente a voz, mas é aquilo que nos transmite a natureza. E ele começa a nos convidar à observação da natureza, dizendo: no alto, constelações que te habituaste a admirar, dizem-te ao pensamento: antes que o teu raciocínio nos visse à luz, já obedecíamos ao Supremo Senhor para servir. Então, a natureza, aquilo que na natureza nós, muitas vezes, colocamos como mais sublime, pela imagem que fica, né? As estrelas,
o luar, aquelas coisas bonitas que a gente não consegue, a gente não costuma de imediato categorizar como algo material, mas como algo que vem de Deus, porque vem do céu, vem do alto, aquela luz belíssima, aquele destaque extraordinário no meio da noite. Então, isso tudo que a gente admira, o que eles nos dizem ao pensamento? Antes que a gente visse aquela luz, porque aquela luz, quando chega aqui, ela já percorreu por longos anos o espaço até alcançar as nossas vistas. Até que esses raios luminosos nos alcancem, anos já decorreram. E a gente sabe que na natureza as coisas são de bilhões de anos. Então, antes que nós víssemos aquela luz, já estava aquele conjunto de astros celestes subordinados à vontade de Deus. Estava atendendo aquilo que Deus determina, servindo assim ao Senhor Supremo. Enquanto que a terra te afirmará, não és mais que um hóspede dos milhões que carrego há milênios. E nós começamos a ver a nossa posição diante da própria terra, não precisamos nem ir ao alto, e esse chão que a gente pisa, esse chão que muitas vezes a gente não sabe valorizar, e que tem uma característica maravilhosa, porque é dele que a gente tira a nossa alimentação, nosso sustento, é dele que a gente tira o material para erguer as nossas edificações. Essa terra, que tem milhões de hóspedes, nós somos apenas mais um. E há quantos milênios que ela carrega milhões de hóspedes? Então, nós somos ínfimos, pequeninos, pouco significantes se considerarmos o conjunto de toda essa humanidade terrestre. Não a terra. O material não é mais importante que o pessoal. A pessoa é tudo mais, porque a pessoa é um espírito. O espírito é o principal da criação. Mas consideremos que esse ambiente material foi o que Deus preparou de melhor para nós. Então, nós temos que reconhecer que tudo isso está subordinado, obediente a uma lei, a uma vontade, obediente a Deus. Mas nós nos consideramos em condições, podendo, com o direito de nos rebelarmos, porque as coisas não saíram a contento, porque não saíram como nós planejávamos, não saíram como nós queríamos, como nós achávamos que seria, que deveria ser, quando muitas das vezes nós estamos enganados. Essa da árvore também é muito interessante. Em torno de ti, a árvore falará, esforço-me de janeiro a dezembro, a fim de dar os meus frutos por alguns dias em nome do Criador. Se nós começarmos a pensar em tudo isso, o nosso entendimento sobre tudo na vida começa a se transformar. E ela diz aí assim, entretanto, além disso, preciso tolerar o rigor ou a diferença das estações, aprendendo a memorizar, e o animal te confessará. Vivo debaixo do teu arbítrio e fazes de mim o que desejas, por séculos e séculos, porque devo sofrer-te as ordens, sejam quais sejam. Continua aqui, peraí. Sejam quais forem, para que eu possa um dia sentir como sentes e pensar como pensas. O animal não está dizendo isso para nós, o Emmanuel está dizendo para nós que isso nós devemos perceber no exame que devemos fazer da natureza. Ao observarmos o animal que nós mantemos nos currais e que sacrificamos e que fazemos se reproduzirem de modo a satisfazer as nossas necessidades materiais, isso, segundo nós entendemos, porque já há aqueles que
acreditam que não é necessário tanto se exigir dos animais, mas consideremos que eles sejam indispensáveis. Eles se subordinam à lei de Deus, mas nós, que já não estamos mais na fase de seguir um instinto, nós que já temos a razão, nós que já temos uma inteligência bem avançada, simplesmente achamos que podemos desconsiderar todos esses aspectos e não observamos essa natureza. Não observamos. Agora, interessante o que o animal diria para nós, não é que o animal diria, mas o que se poderia extrair do dizer de um animal. Sofrer-te as ordens, sejam quais forem, para que eu possa, um dia, sentir como sentes e pensar como pensas. Isso nos faz lembrar que nós viemos do mineral, passamos pelo vegetal, ingressamos no reino animal e agora no reino hominal temos que ser superiores, imensamente superiores a todos esses outros seres nessas fases anteriores da vida, nas fases anteriores à existência do espírito. É preciso que nós, então, comecemos a nos posicionar como realmente nós somos. Nós somos seres superiores. Diante do vegetal, diante do animal, nós somos imensamente superiores. E como vamos nos comportar? O animal, o Emmanuel está dizendo para nós que o animal vai sentir como nós sentimos e pensar como nós pensamos. Nós, então, recordamos que um dia nós não pensávamos, nós seguíamos um instinto. Nós desenvolvemos reflexos e automatismos no ambiente mineral, no ambiente vegetal e no ambiente animal, nesses reinos da criação. Tudo isso nos faz refletir melhor sobre essas vozes que nos chegam dizendo que nós não merecemos sofrer, que as coisas não estão como deveriam ser e que nós temos, então, o direito de nos indignarmos e nos posicionarmos contra tudo o que acontece. E aí passamos da rebeldia para a revolta e começamos a nossa dor começa a aumentar. Começamos a construir ou preparar o nosso leito de dor que virá logo a seguir. Eu aqui estou mal com esse papel aqui. Desculpem, hein? Medita na tolerância maternal da natureza que transforma o carvão em diamante. Quanto tempo, que condições excepcionais devem acontecer nas transformações que a natureza promove no reino mineral, transformando o carvão em diamante, através de décadas e décadas em silêncio. E traça caminhos na pedra, usando a persistência da gota d'água. Olha a grandiosidade dos fatos da natureza para nos nortearem nortearem os nossos raciocínios e abrirem o nosso campo de visão. Nós temos, então, que passar a observar, entender a natureza. Nós não podemos, diante da dificuldade, começar a reclamar. Vamos pensar, por exemplo, na pessoa que acha que está sofrendo. E ela acha que na vida dela nada dá certo. E ela precisa sair dessa situação. Mas alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Alguém tem que me ajudar. Certa vez, alguém chegou na porta da fundação e pediu algo que não era possível ser doado. E aí, quando houve a negativa, falei, mas vocês não são espíritas? Vocês não têm que auxiliar todo mundo?
qual o entendimento dessa pessoa? Muitos de nós somos assim, queremos que tudo concorra para o nosso bem, que todos hajam, vivam, trabalhem para o nosso bem, em nosso benefício. Mas o que é o nosso benefício? O que é melhor para nós? Será que o melhor para nós é tirar toda a dificuldade de deixar que nós fiquemos vivendo num mar de rosa, no sombra e água fresca? Ou será que o melhor para nós é justamente encontrar dificuldades para vencer, para crescer, para desenvolver inteligência, para desenvolver a tolerância, para desenvolver todas as qualidades morais que nós precisamos? Porque nós já fomos pedra, nós já fomos uma erva daninha, já fomos um coqueiro. Agora, um dia talvez palmeira, um dia alface, quem sabe? Depois já fomos um animal. Mas agora mudou tudo. E a gente, como não pode recordar aquilo, a gente não tinha nada. A gente praticamente não existia. A gente não tinha o senso, a gente não tinha a inteligência, a percepção, a consciência, a gente não tinha projetos, a gente não tinha objetivos, a gente simplesmente existia. Simplesmente existia. É da natureza, tem uma cadeia de alimentação entre os animais, o mais forte, o maior, e consome o mais fraco, o menor, e por aí vai. Cada um com suas características e a natureza mantendo tudo isso em equilíbrio. Então, agora, nós não somos mais rocha, não somos mais água. Nós contemos tudo isso e dominamos tudo isso. Nosso corpo é constituído com esses elementos. Nós os dominamos pela ação da nossa vontade, da nossa inteligência. Trabalhando, a nossa inteligência não para, como Deus não para, a nossa inteligência não para. Nós mantemos os nossos corpos só com os nossos pensamentos, com nossas ações, com nossos projetos, com os nossos objetivos, com o nosso trabalho, com o nosso estudo. Quando nós avançamos num caminho positivo, a gente fica bem, a gente fica com saúde. Quando a gente cai numa situação negativa, a gente começa a criar problema que vai resultar, no final de tudo, em doença, quando não acontece desastre. E ele diz mais: contempla a peça de aço polido e reflete em que ela jamais seria o que é sem os golpes do fogo que lhe ajustaram os elementos. E quando sacies a própria fome, dedica um instante de reconhecimento ao pão de que te serves, recordando que nunca lhe terias a bênção se a humildade não lhe caracterizasse a tarefa. Nós observamos na natureza, é sempre isso, estamos observando a natureza para nós reconhecermos que nós temos hoje já esse pão, temos hoje já esses utensílios, dominamos o fogo, dominamos os minerais, construímos o aço, nós forjamos o aço, ele fala o aço polido, nós pensamos nos nossos utensílios, hoje até panelas são de aço e tudo mais, e a gente tem tudo isso porque nós passamos dessa fase da estupidez, da ignorância. Nós estamos numa fase de alto nível. Somos seres inteligentes. E seres inteligentes têm que agir com inteligência. E quando ele fraqueja no uso dessa inteligência, quando a usa de uma maneira inadequada, ele não constrói e desestabiliza o que ele tem. Em geral, é doença e desastre, queda.
Não interpretes a disciplina por tirania. Vamos pensar, Emmanuel, o Chico Xavier fala assim, mas, Emmanuel, o que eu preciso para trabalhar com você? Vou te falar 3 coisas que você precisa. Qual é a primeira? Disciplina. Importante, interessante, disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Não interpretes a disciplina por tirania e não acuses a obediência de escravidão. Uma coisa é você atender à ordem, à norma, à regra, à lei. Cumprir o teu dever. Nós não devemos estar preocupados em retorno rápido, retorno imediato. Eu fiz o bem, eu fiz o certo, eu agi em conformidade com a lei e eu não colhi frutos. Como não colheu frutos? Você não entende que colheu frutos. Se você fez o bem, você colheu frutos, sim. Claro que colheu. Mas não é possível. O fulano não fez metade do que eu fiz e ele foi colocado lá em cima, em primeiro lugar. Ora, já passamos dessa fase. Cada um recebe aquilo que merece. Cada um recebe em consonância com aquilo que realiza. Isso aí não falha. Agora, se houve, da nossa parte, um momento em que a expectativa não foi atendida, eu pensei que eu ia ser colocado numa posição melhor. Eu pensei que ia ser convidado para dirigir o diretório. Eu pensei que ia me colocar como o suplente. Não. Você continua servindo cafezinho. Poxa, eu me dediquei tanto. Mas não faz mal, não. Por quê? Se nessa existência você planejou entrar aqui para experimentar esse tipo de circunstância, de pressão da vida, pressão social, pressão da dificuldade, a pressão dos olhares, aquela condição de serviço que exige de você, assim, que você aceite humildade, isso não é contra você, porque você é um espírita, você não é mais aquele que não conhecia essas coisas. Diz o Emmanuel um dia desse para nós, que nós já sabemos de muita coisa que os outros não sabem. Então, para nós espíritas, não cabe mais essa preocupação em recolher um resultado imediato. Jesus nos diz exatamente isso, que a gente deve fazer a nossa parte, esperar para recolher os benefícios na vida futura, esperar recolher os benefícios no céu. Não adianta eu receber todas as compensações aqui, porque se eu já recebi tudo que eu merecia aqui, eu não mereço mais nada lá. Esse é um dos sentidos de uma das lições. Oferece à paz de todos o concurso que a harmonia te pede. É preciso que haja harmonia. A paz de todos, para que a harmonia se realize, você deve fazer alguma coisa, concorrer para a harmonia, concorrer para a paz de todos. Você oferece a paz de todos, tudo que você pode fazer para que haja harmonia. A harmonia te pede que faça isso. Isso é aquilo, abnegação. Eu não aceito, não queria, não concordo, isso não podia ser assim. Você não está aqui para dividir, você está aqui para somar e, se puder, multiplicar. Você não está aqui para retirar, está aqui para acrescentar. A culpa não é só do cachorro, não, sabe? Tem um pessoal que passa aqui toda hora também. O cachorro não é meu, não, hein, gente? Pelo amor de Deus.
trabalha e serve com alegria. De vez em quando a gente encontra pessoas assim, né? Que chegam de manhã no trabalho, vão para a bancada, vão para suas mesas de trabalho, ou vão pegar suas ferramentas, vão cheias de ânimo. Não pensam na dificuldade do serviço que vão encontrar pela frente, não. Já pensa logo no melhor. Cumprimenta os companheiros e segue para o trabalho. Trabalha e serve com alegria. Isso tem que ser constante. Mas por quê, meu Deus? Por que eu tenho que trabalhar e servir com alegria? Porque a razão de ser do ser humano é trabalhar. O ser humano existe para trabalhar e trabalhar sempre mais. Experimenta ficar sem trabalhar. A primeira consequência de ficar sem trabalhar é ficar sem ter o que fazer e aí? A minha vida está muito chata, não tem nada que fazer. Mas tem mais alguma coisa. Se eu não trabalhar, eu também não ganho dinheiro. Tem gente que reclama do trabalho e quando fica sem o trabalho é que percebe o valor do trabalho. Não é necessário que nós cheguemos ao ponto de reclamar do trabalho para depois reconhecer o valor do trabalho quando estiver sem ele. Rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. E como é que a gente vai entender isso? Rebeldia é orgulho. Eu devo ter humildade, que é o que se contrapõe ao orgulho, humildade suficiente para aceitar, primeiramente, a vontade de Deus. Depois, aceitar a sorte. Sorte que eu digo não é... A sorte que eu digo é a vida que a gente tem. Você, desde cedo, estudou, se formou, conseguiu um emprego mediano. O outro conseguiu um emprego de alto nível. Calma, continua estudando, continua trabalhando, e se vier um emprego no nível que você quer, ótimo. Se não, se contente com isso. Não se rebele, porque não resolve nada. Porque se você está nessa situação, certamente é hora de desenvolver humildade, porque o que está te sobrando é orgulho. Eu não estou falando para você, eu estou falando para mim. Porque esse problema não é seu, esse problema é meu. Cada um de nós está olhando esse texto, está pensando nessas coisas, dizendo, não, esse problema é meu. Não adianta eu identificar a rebeldia, o orgulho, a cegueira do coração do fulano ou da fulana. Isso é problema dele ou dela. O meu problema sou eu. Eu tenho que resolver o meu problema e tentar fazer sobrar algo mais para que eu possa contribuir na solução do problema daquele irmão meu que não consegue resolver o problema dele sozinho. Mas resolver o problema dele, ajudar ele, não é carregar ele nas costas, não. É só demonstrar solidariedade, é só ser amigo. Às vezes a gente dá até ajuda de alguma forma, uma pequena ajuda. Até Jesus recebeu uma ajuda carregando a cruz, que alguém foi lá e falou para o camarada, ó, segura essa cruz aí, vai logo, pega isso aí, foi debaixo do chicote. Sirineu, eu não me lembro mais o nome, eu sou uma peste para lembrar nome. Mas é isso, até no evento triste do sacrifício de Jesus, nós vemos que alguém deveria auxiliar. Então, ninguém carregou a cruz de Jesus, mas foi uma ajuda, foi uma participação, foi um auxílio. Não que ele precisasse, porque ele ia conseguir de qualquer jeito, de uma forma ou de outra. Mas eu estou tocando nessa questão porque você deve ajudar. Agora, ajudar não é carregar o outro no colo, não. Porque se você está sofrendo e eu de aliviar teu sofrimento, é capaz de você se encostar e ficar doente de outra forma. Você tem que enfrentar a tua dor, enfrentar teu sofrimento, tua dificuldade e com bom ânimo. Ah, mas como é que faz isso? Eu também não sei, não, senão eu já estava fazendo. Mas eu acho que essa é a questão.
Não há progresso sem esforço. Não há vitória sem luta. Não há aperfeiçoamento sem sacrifício. Como não existe tranquilidade sem paciência. Então, vamos ter que fazer essa coleção aí. Vamos lá. Progresso com esforço. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar, eu tenho que me sacrificar e eu tenho que ter paciência. Vamos de novo, então. Esforço, luta, sacrifício, paciência. Esforço, luta, sacrifício, paciência. Mas por que eu estou tratando dessa questão? Porque quem me trouxe essa ideia, quem vem me trazer essa lição, é alguém que já vivenciou tudo isso. E vem por misericórdia divina e vem por caridade nos ajudar, nos iluminar, nos ensinar. E nós estamos aqui juntos, graças a Deus, para justamente cada um de nós aprender isso para si próprio. Reflete na infinita bondade que preside o universo, Deus, a cercar-nos de amor em todas as direções. E reconheceremos que, se transformações dolorosas no campo da existência muitas vezes nos transfiguram em crisálidas agoniadas de aflição, ao impacto das provações necessárias, porque as provações não são à toa, são necessárias, a dor é o instrumento invisível de que Deus se utiliza para converter-nos a pouco e pouco em falenas de luz. Nós vamos nos transformar realmente em pontos luminosos no universo. Nós vamos nos transportar com a velocidade do pensamento. Nós vamos contemplar todas as belezas do mundo. Mas assim como a lembrança do carvão virando diamante sob uma pressão intensa, nós também precisamos de pressão. Esse impacto das provas necessárias diz para nós que nós precisamos de um tratamento como nós damos tratamento ao aço, colocando o ferro e mais outros metais dentro de uma fornalha e aquecendo aquilo, misturando nas proporções exatas e depois nós damos uma forma quando ele esfria. Deixamos ele esfriar numa determinada forma e depois trabalhamos aquela forma. Tudo isso, quanto trabalho, quantas realizações, quantos atritos, quantos choques, quantas pancadas. A dor é um instrumento que nós não vemos. Deus se utiliza dele para nos converter em falenas de luz. Nós vamos crescer, nós vamos ser felizes. Não vamos lamentar o parente que se foi, não vamos lamentar a casa que perdeu, não vamos lamentar o prejuízo que teve, não vamos lamentar nada. Todas essas dificuldades vamos enfrentar. Quando tiver um pouquinho mais difícil, dá uma ligadinha para o outro. Ô, meu irmão, fala uma coisa boa para mim hoje que eu não estou com a cabeça muito boa, não. Ah, meu filho, confia em Deus, tem fé, faz uma prece. Ah, tá bom, muito obrigado, fica com Deus. E vai se fortalecendo, vai tocando, vai procurando trabalho, oração e trabalho. É preciso o tempo todinho a gente estar ocupado. Se você sentar para reclamar, se você se rebelar contra a tua sorte, contra a tua vida, contra as pressões que a vida te impõe, você vai se transformar num doente, cujo tratamento e a cura vai ser muito demorado e vai exigir aquele esforço tremendo, o suportar dores imensas até que você fique livre, liberto de todas essas coisas. Esse orgulho que ele fala lá embaixo, o orgulho que precisa ser dominado ou substituído pela humildade, é indispensável para nós, porque esse orgulho faz com que haja a cegueira, botou aqui a cegueira do coração. A rebeldia é o orgulho impondo cegueira ao coração.
Disso nós vamos nos livrar, se Deus quiser. Pronto, Luiz. Obrigado, Arthur. Deixa eu ver quem tem agora algum comentário. Silvia, por favor. Muito bem. Eu gostaria de trazer para o estudo, nas minhas pesquisas lá, nas minhas leituras, eu descobri uma jovem médium da época de Kardec, Hermance Dufault, não sei se fala assim, mas eu acho que é assim. E fui pesquisar e vi uma página importantíssima para a gente dentro desse assunto que o Arthur nos trouxe. Então, ela diz, entre outras coisas, a página é muito grande, ela é um livro, então não deu... Ela diz que rebeldia com o corpo é vaidade revoltada, é caminho para a vaidade revoltada, ou justifica a vaidade revoltada. Rebeldia na ofensa, então a não aceitação da ofensa, né, leva, então, a mágoa aos melindres que vão acarretar um caminho para o ódio. Rebeldia nos grupos, entre nós, né, entre as pessoas, é indicação de extrema dose de personalismo. Rebeldia na vida material é a ausência da simplicidade necessária. Rebeldia nas mudanças indica prepotência em controlar a vida, quando não se aceita a mudança. Rebeldia para estudar indica orgulho do saber acumulado. Eu sei tudo, eu não preciso mais estudar nada. Rebeldia nas ideias é arrogância do desrespeito às opiniões alheias. Rebeldia ante as normas traçadas é a desvalorização da ordem e da disciplina. Rebeldia das palavras é foco de calúnia, mentira e queda. E termina essa irmã dizendo, é a infecção do orgulho contaminando o indivíduo. E mais alguma coisa que eu consegui perceber, e me mostrou que rebeldia é uma reação de inconformação com o que somos, como estamos e o que temos. É uma inconformação com a vida. E essa inconformação vai estabelecer um campo mental de suscetibilidade acirrada, desenvolvendo a autopiedade, que é uma pressão que temos nas vítimas revoltadas que criam o desgosto de viver, criam para si o desgosto de viver. Então, por tudo que o Arthur leu, que esse livro traz, por essas referências que a gente vai pensando daqui e de lá, a gente vê que a rebeldia, para simplificar, é a não aceitação à vida que temos que viver. No momento em que a gente aceita o obedecer, no sentido como o Arthur disse, o nosso dever, a aceitação, a luta, o esforço, aí nós vamos conseguir não sermos rebeldes e sim obedientes. E a disciplina, como bem disse Emmanuel, é um dos passos importantíssimos para que a gente não se torne rebeldes. É só isso, Luiz. Obrigada. Obrigado, Silvia. Mais alguém quer fazer algum comentário? Só fazer um sinal com a mão. Por enquanto não, vou fazer alguns comentários então, depois se alguém quiser completar. Achei interessante que Emmanuel coloca a obediência de uma forma que não é aquela obediência
do é porque é assim porque é assim, e sim, senhor, não, senhor. Não é escravidão, é uma obediência raciocinada. E o Espiritismo, por isso temos que sempre agradecer, nos esclarece a ponto de termos a fé, porque só tem fé quem consegue ser obediente, quem consegue racionalmente se submeter às vontades do alto, de Deus. E a fé é exatamente não ter dúvida que tudo que a gente passa é para o nosso crescimento, são experiências necessárias. E a rebeldia é exatamente a falta de fé, além de orgulho. Como eu estou passando por uma situação dessa, é orgulho, é vaidade. E um espírito, quando ele é rebelde, quando ele se revolta contra as experiências, os acontecimentos da sua encarnação, ele está demonstrando claramente falta de fé. E a gente aceita com mais facilidade, reconhece como uma prova, como uma expiação, quando a dor ela chega através, por exemplo, de uma doença do corpo físico. A gente já consegue reconhecer mais facilmente que uma doença do corpo físico ela é a consequência de um ato nosso do passado, e a gente associa que é uma experiência necessária e que precisamos nos submeter à vontade do alto. Agora, quando a dor ela é causada por uma outra pessoa, por um outro espírito encarnado, a gente não associa com tanta facilidade que é uma experiência que eu preciso passar. Quem é atropelado, por exemplo, lógico que ninguém é atropelado à toa, sempre está dentro de um planejamento, a espiritualidade acompanha, não existem injustiçados. Mas quem é atropelado é difícil, mesmo o espírito, é difícil que ele não atribua ao autor ali do acidente aquela dor. E aí ele se rebela, ele fica revoltado. E nesse momento é difícil ele perceber que ele está tendo fé. Ele não está acreditando que Jesus está acima de tudo, no controle de tudo. E falo também das dores emocionais. Alguém que nos causa uma dor emocional, uma dor moral, e muitas vezes é uma dor muito mais sofrida, muito mais sentida do que a dor do corpo físico, aí é mais difícil ainda a gente entender que aquela experiência, por mais que seja dolorosa, por mais que um irmãozinho tenha sido o caminho para que aquela dor chegasse até a mim, se eu estou passando é porque eu preciso, é uma prova ou uma expiação, eu preciso tirar ensinamentos, preciso tirar proveito. Porque uma lição aprendida, ela não precisa ser repetida. Agora, se eu passar aquela experiência com revolta e sem aceitação, e guardar rancor, eu vou precisar repetir aquela lição de alguma forma. E é difícil a gente reconhecer a rebeldia em nós. Eu rebelde, jamais. Eu revoltado com Deus, com a espiritualidade, jamais. Agora, se eu acordo mal-humorado com a minha vida, extremamente insatisfeito com o meu trabalho, com a minha família, com o calor, e olha que é difícil o calor não incomodar, né? Mas é lógico que incomoda, mas se isso revolta, se isso tira o meu humor a ponto de eu ficar mais grosseiro, de eu ficar menos receptivo ao contato, à caridade, à boa vontade, à simpatia, eu, em alguma medida, estou demonstrando uma rebeldia. A rebeldia é a falta de fé. Às vezes eu sou até bem repetitivo, não é isso que eu falei, eu falo várias vezes, mas são lições, eu acho que eu repito, porque são lições que eu mesmo preciso aprender. Por exemplo, você reconhecer que a dor que vem através de outra pessoa é também uma prova, é uma expiação, e está dentro do seu planejamento encarnatório. Então, o que te basta é resignação e pedir força para superar e passar aquilo da melhor forma possível. Emmanuel nos fala também, né, sobre a Terra, quando olhamos para as estrelas, e como tudo isso é até uma prova da existência de Deus, né, porque é tudo tão perfeito, tudo tão combinado, o próprio corpo humano é de uma perfeição, é de um funcionamento, as engrenagens são tão perfeitas que não tem como ser ao acaso, né, sozinho, sem a manipulação, sem a condução de Deus. E a gente sabe que, às vezes, a gente olha para a Terra, né, e imagina que todas as nossas encarnações foram aqui na Terra, né, e não necessariamente. Todos nós, as nossas primeiras encarnações foram muito primitivos.
Mas aqui na Terra, na época lá dos homens da caverna, a quantidade de espíritos encarnados era bem limitada. Então não tem como todos os espíritos que estão encarnados em 2020 terem tido as primeiras encarnações aqui na Terra. Muitos de nós, provavelmente, viemos de outras moradas da casa do Pai. Assim como tem desse lado de Capela, que alguns já retornaram para o sistema Capela, outros ainda estão aqui hoje. Nós, de repente, tivemos todas as nossas encarnações aqui na Terra, mas, de repente, não. Muitos, inclusive, eu arrisco dizer, pela proporção e o crescimento populacional ao longo dos séculos, que a maioria não teve as suas primeiras encarnações como espírito aqui na Terra. E a gente sabe que, através da literatura espírita, que a gente tem até aqui no Sistema Solar outros planetas que são habitados, a gente tem uma referência lá na Revista Espírita, se eu não me engano, na 6ª, a Júpiter, algum médium consegue fazer perguntas numa reunião acompanhada lá por Kardec, está relatado na Revista Espírita, com Mozart, o compositor. E ele, naquela época, morava em Júpiter, que é um planeta bem mais avançado do que a Terra, e tem até um desenho do que seria da casa de Mozart, lá em Júpiter. É uma casa muito bonita. Vai ter como eu te resgatar, tem lá na Revista Espírita, nos anexos, esse desenho. E Mozart, respondendo as perguntas, diz que as composições que ele fez aqui, e até hoje Mozart é um gênio das sinfonias, dos grandes clássicos, ele diz que lá um espírito com 5 anos de encarnação está produzindo aquele nível de música, o tamanho, o descolamento e o avanço já de Júpiter, Marte também tem uma referência, o planeta Marte tem uma referência no livro Sinal Verde, que é do Chico Xavier. Isso eu tenho quase certeza que é ditado por Emmanuel também. Tem um capítulo que faz uma menção a Marte, fala que a evolução do planeta, na época da psicografia, era bem próxima da Terra, mas um pouco mais adiantado, e que alguns espíritos encarnados em Marte, inclusive, se reuniam em uma praça para fazer preces pelos espíritos aqui da Terra, pelos seres humanos aqui na Terra. Está lá no Sinal Verde. A gente tem uma referência, eu não lembro de qual livro é, que Plutão seria uma prisão de espíritos muito trevosos, ainda funcionaria como uma prisão. E tem uma outra referência que eu também não lembro de qual livro é, de qual estudo foi comentado, mas que o Sol seria habitado por espíritos de luz e por isso seria tão brilhante. Então a gente vê que o cuidado de Deus em fazer tantas moradas, e o objetivo é o progresso dos seres que ele cria, dos espíritos. E a gente precisa aproveitar cada experiência com obediência para que a gente siga progredindo. Me chamou muita atenção, a frase que mais me chamou, só para concluir, a frase que mais me chamou a atenção nesse capítulo foi: não existe tranquilidade sem paciência. E eu nunca tinha parado para observar que a tranquilidade ela tem um preço. Ela tem um preço, e o preço é a paciência. A gente vive correndo para resolver todos os problemas. A gente quer resolver qualquer mal-entendido com todas as pessoas para ontem. Se eu tenho um problema financeiro, eu quero resolver. Se eu tenho um problema de desavença com alguém, eu quero resolver porque eu quero ficar tranquilo, eu quero ter dias de tranquilidade. Eu tenho que ter um conforto financeiro, eu não posso estar brigado com ninguém. A gente corre atrás disso. Agora, o preço da tranquilidade, não é esse, é lógico que eu tenho que me entender, me perdoar, etc. Mas o preço da tranquilidade é a paciência. Porque até aquele que pode passar dias descansando, no calor, ficar o dia inteiro no ar-condicionado, se ele não tiver paciência, ele vai se entediar, ele vai ficar desconfortável e a tranquilidade dele vai acabar. Porque ele não vai ter saúde mental. Então, o preço da tranquilidade não é o que a gente pensa que é. O preço da tranquilidade é a paciência. Então, se você quer a tranquilidade, ela tem um preço e é desenvolvendo a paciência, que não é fácil, porque a gente não tem paciência, a gente quer tudo no nosso tempo e a gente acha que, mas eu fui paciente a vida inteira. Paciente a vida inteira é uma encarnação, você foi paciente 90 anos, isso não é paciência, porque 90 anos é um dia para um espírito que é imortal. Talvez tenhamos milhares de anos. Você quer falar de paciência em 90 anos de encarnação, como se fosse 90 minutos. É pouco tempo. A paciência requer um tempo que nós ainda não é palpável para a gente ainda.
Então, isso foi uma grande lição desse capítulo, que a tranquilidade tem um preço e a paciência. Não é nada do que a gente costuma associar à tranquilidade. Quem gostaria de fazer um comentário agora? Kleber, por favor. Ô Luiz, eu queria, nesses minutinhos que faltam, se você me permitir, a Silvia e o Arthur e todos os companheiros, fazer uma reflexão hoje muito importante, saindo um pouco do estudo, mas eu acho que é gratificante, porque 3 dias depois do início da vacina, e todas as problemáticas e coisas que não cabe aqui falar nem analisar, eu saí da fundação, estou sendo muito sincero, porque não poderia ser diferente. Eu aí estacionei meu carro porque eu tinha esquecido de agradecer a Deus, agradecer os amigos espirituais. No 3º dia, um início ainda muito embrionário, muito difícil e de pouco volume, as nossas queridas vovós terem sido vacinadas. E vocês sabem que eu sou um pouco, bastante emotivo. Meu carro parado me levou às lágrimas, agradecendo os amigos espirituais desta obra abençoada, desta obra nossa, nesta obra que já tem 80 e tantos anos, ser uma das primeiras a receber a vacina. Aquelas idosas que conviveram 10 meses sem nenhum problema de Covid, foram abençoadas. Os funcionários também, e a maioria do que estavam ali na fundação, foram abençoadas com a vacina. Enquanto milhões e milhões de criaturas ainda não tiveram essa oportunidade. Enquanto aqui no Brasil 200 mil morreram. Nos Estados Unidos morreram 400 mil. E a nossa obra, a nossa casa, neste templo de luz, nessa seara de fé, nesse recanto de paz, sem nenhuma interferência de ninguém internamente, que pedisse que desse uma preferência, que tivesse uma prioridade, nada disso existir. E as nossas queridas idosas e os funcionários receberam a primeira dose da vacina. Para mim, foi extremamente gratificante. Para mim, significa a Fundação, como muitas outras casas, eu estou falando da Fundação, nós convivemos isso hoje, como é gratificante. Como nós devemos cada vez mais amar aquela obra, trabalhar para aquela obra, servir aquela obra, não sermos motivos de discórdia, de desobediência e rebeldia. Porque eram 9 vovós só? Por que Fundação Marita Gaio? Por que as vovós? Por que não nos cabe responder? O importante é que foram lá, espontaneamente, dentro de um planejamento. Gente, companheiros, meus irmãos, é extremamente gratificante. Mais gratificante é saber que elas passaram esse período todo, 10 meses, em torno disso, sem receberem, sem ter o Covid. Então, cada vez mais nós temos que ser obedientes, temos que ser resignados, temos que
retirar do nosso interior essa rebeldia, essa, em alguns casos, muito poucos casos, a nossa má vontade com A, com B, que C é isso, que o D não é simpático. Gente, veja a grandeza desta obra. Não é a função que eu ocupo, não é em função do tempo que eu participo desta casa, porque em condições normais não era para ser uma das primeiras. A vacina foi autorizada num domingo. Hoje é quarta-feira, na parte da manhã já foram lá. Então, que nós sejamos sempre gratos à espiritualidade, que ela sim é que dirige aquela casa. Tá? E eu fiquei emocionado e digo com toda sinceridade que nós possamos sempre ficar emocionados em momentos como aquele, que é a emoção do agradecimento, a emoção da gratidão, é a emoção de dizer obrigado, Senhor, por estar sempre olhando a Maria Tagay. Era só isso, tá? Eu acho que é dever meu, como hoje, dirigente desta casa, eu não podia deixar de falar isso para vocês, é a maravilha que foi. Tá bom? Obrigado, Pedro. Temos 4 minutinhos, mas alguém quer fazer algum comentário rápido? Não estou observando ninguém fazendo menção. Arthur, quer completar o estudo com alguma coisa agora no fim? Não esteja faltando nada, o estudo foi ótimo, só para te dar a oportunidade. Tá ótimo. Então vamos nos preparar para a prece final. Hoje eu vou pedir para a nossa amiga Ângela fazer a prece final. Ângela, você pode abrir o microfone e fazer a prece para a gente? Senhor Jesus, vamos, queridos irmãos, mentalizar o nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus, nosso companheiro, agradecer por tudo que recebemos e estamos aprendendo em nossa casa de amor e trabalho, que possamos cada vez mais valorizar a nossa vida, valorizar as nossas atividades e procurar, acima de tudo, seguir esse querido irmão que nos norteia o caminho do bem, do amor, da harmonia. Obrigada, Jesus. Obrigada aos mentores, os trabalhadores da nossa casa. Só temos a agradecer, estarmos sempre gratos e nos colocarmos fortalecidos na fé para que também possamos colaborar com esses bondosos amigos e companheiros. Que a paz, a harmonia reine em nossos corações, em nossa casa, em nosso planeta e nosso país. Que assim seja. Muito obrigada, Jesus. Deus, que assim seja. Vamos o estudo por encerrar. Boa noite a todos. Boa noite para todos também. Até a